Como é padrão nos nossos vídeos, digitamos about blank no Chrome, selecionamos F12 e temos um console JavaScript. Hoje nós vamos ver algumas estruturas um pouco mais avançadas e alguns recursos de ordenação de arrays. Para criar um array, já vimos em outras aulas, eu posso simplesmente colocar entre colchetes. Ele mostra assim. Eu posso ter A de 0 é 1, A de 3 eu tenho o valor 2, e eu tenho uma função chamada de ordenação. Quando eu digito A.sort, eu estou chamando uma ordenação para este array. E ele, naturalmente, ordena o array em ordem numérica. Aqui em ordem numérica, porque é um array de números. Como já vimos em outras aulas, eu posso ter um array de strings e se eu fizer um sort, ele vai ordenar pela ordem alfabética das strings. Só que agora vamos ver um outro tipo de estrutura que vai nos exigir um sort um pouco mais sofisticado. A lista. Vamos dizer que eu tenha o quê? Observem que estou usando chaves e não colchetes. E aqui eu vou fazer essa estrutura. Abre aspas, id, fecha aspas, dois pontos, abre aspas 1, fecha aspas, e nome, dois pontos, abre aspas, Rodrigo, fecha aspas. Eu criei um outro tipo de estrutura. Eu disse que A é uma estrutura que tem um ID, cujo valor é 1, e um nome, cujo valor é Rodrigo. Se 1 for um número, eu posso escrevê-lo sem aspas. Então, aqui eu tenho a mesma estrutura, ID igual a 1, nome igual a Rodrigo. Quem já tem experiência com acesso a banco de dados, SQL e tal, já pode imaginar que eu posso trazer informações de um banco de dados e colocar dentro de variáveis de uma estrutura que eu consigo manipular facilmente. Eu posso ter, por exemplo, A.nome, ele vai me retornar Rodrigo. A.id, ele vai retornar 1. E a sintaxe disso é exatamente essa. Entre chaves, eu tenho um conjunto de pares, o nome e seu valor, o nome e seu valor, separados por vírgulas. Eu posso ter, inclusive, uma lista dentro de lista. Dentro dessa lista, eu tenho IT, dois pontos, 1, vírgula, e uma lista dentro dela, cujo valor é uma lista. Uma lista, por exemplo, de 2 elementos. Então, o que eu tive aqui, uma lista, e dentro dessa lista, uma outra lista. Eu posso ter também um array, por exemplo, um array de 2 listas. Uma lista que tem um ID, dois pontos, 1, vírgula, um nome, por exemplo, Rodrigo. E o segundo elemento desse array pode ser uma outra lista, cujo ID é 2 e cujo nome, por exemplo, é Ana. Então eu tenho um array de 2 elementos, cada um com uma lista com seu ID e seu nome. E eu acesso A de 0 é 1, A de 1 é o outro, A de 0.id, A de 0.nome. Então temos uma estrutura complexa que vocês podem usar em inúmeras circunstâncias diferentes. Se estão recém começando a programar, podem fazer algumas experiências com isso e com outros elementos que já tenham visto, para aprender a ter naturalidade com estruturas complexas. E aqui vamos voltar ao nosso sort. Quando eu faço a ordenação e ele me retorna ordenados dessa forma. Mas eu queria que ele ordenasse em ordem alfabética do nome. Como que eu faço que o sort saiba que eu quero que o elemento 0 é maior ou menor que o elemento 1, se o segundo campo dele for maior ou menor que o segundo campo do outro? Ordenar strings é tranquilo. Quando eu faço A
menor que B, ele me dá verdadeiro. Se eu colocar A maior que B, ele me dá falso. Mas eu tenho que dizer que o sort se refere ao parâmetro nome dos elementos. E é aí que eu tenho a opção de, no sort, estabelecer uma função com 2 parâmetros e dizendo, retornando o quê? A informação não de que A é maior que B, mas sim que eu quero que A.nome seja maior que B.nome. O que ele fez? Ele pegou os 2 elementos do meu array e ele disse, bom, para A ser maior que B, eu retorno quando A.nome for maior que B.nome. Então ele me ordenou o meu array, não adivinhando o que eu queria fazer, mas especificamente dizendo o critério da comparação dos 2 elementos do meu array é que o elemento maior seja efetivamente com seu A.nome maior que o elemento menor no seu B.nome. Este é o critério de ordenação. Outras linguagens podem ter sintaxes diferentes, mas é muito comum elas terem funções de sorte e é muito comum elas terem funcionalidades semelhantes a essa, em que a função de sorte retorna o critério de ordenação. Você vai encontrar normalmente apenas mudanças na sintaxe, na maioria das linguagens semelhantes a JavaScript, C, etc.